Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E neste vídeo, com o tema, com a nossa playlist que a gente chama Dialogando sobre Comex, eu tenho um convidado muito especial para falar sobre um tema também muito relevante e muito especial. Então, eu já vou imediatamente dar as boas-vindas e apresentar, porque hoje nós temos aqui Bruno Hartz, despachante aduaneiro e sócio-diretor na Máxima Sul Soluções em Comércio Exterior. Bruno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Sheila. Bastante feliz em estar aqui. Parabéns pelo projeto. Acho que é um conteúdo que a gente não tem, talvez, tanta divulgação assim no YouTube, enfim. E, enfim, espero poder contribuir com alguns ensinamentos, alguns conhecimentos, poder compartilhar aí com a comunidade do comércio exterior. Bruno, muito obrigada, E quando foi planejado este quadro que nós temos no canal, Dialogando sobre Comex, o objetivo foi justamente trazer colegas, trazer pares que atuam dentro da área de comércio exterior em diferentes frentes, para que a gente possa dialogar, conversar e trazer informações práticas, informações relevantes, se aprofundar num tema. E hoje o tema é do INPE. Uma dor aí, um medo, um receio, uma realidade que a gente já vem enfrentando e trabalhando já há alguns anos, Bruno? Isso não é de ontem para hoje, sim. Mas agora é fato, agora está acontecendo, É para valer agora. Isso aí. Então, do INPE, a transformação na importação do Brasil. E eu já quero começar aqui te fazendo uma pergunta. Para quem ainda escuta falar, Bruno, sobre do INPE, mas não entende, com alguma profundidade, o que realmente muda na declaração, porque a gente sai de uma DI e vai para uma do INPE. O que está mudando? Bom, acho que vamos começar do começo para trazer um pouco de contexto, Acho que quem acompanha o comércio exterior, quem está inserido nesse meio, certamente já ouviu falar do Portal Único Siscomex, que foi, na verdade, um projeto lançado pela Receita, salvo engano, aí, acho que tem 10 anos já, com o objetivo de centralizar todos os sistemas de comércio exterior. Porque, antigamente, tu tinha vários sistemas que atuavam de forma paralela. Então, tu tinha um sistema que era destinado a processos de exportação, que era a antiga RE, DDE, tu tinha um sistema que era voltado para a parte de importação, que é o Siscomex DI, que a gente ainda convive um pouco, mas está justamente no momento de transição. E a do INPE nada mais é do que mais uma etapa desse projeto de integração, ou seja, trazer todas as operações de comércio exterior para dentro do Portal Único. Então, a do INPE, ela é o que a gente costumava trabalhar como DI, que é a Declaração de Importação. Só muda a sigla, que DI é Declaração de Importação, do INPE é Declaração Única de Importação, porque ela justamente vem para dentro do Portal Único. Então, por isso que mudou a terminologia, e o grande objetivo da Receita com isso é centralizar realmente em somente um local tudo que tu precisar operacionalizar em termos de importações e exportações e atividades relativas a isso, atividades anexas a isso. E, naturalmente, trazer uma agilidade maior também para o processo, Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um dos objetivos principais também, ter essa celeridade e facilitação para o operador, O operador que eu digo é tanto o importador, quanto o exportador, quanto todos os intervenientes da cadeia, transportador, o despachante aduaneiro, enfim, todo mundo que se envolve nas operações de comércio exterior. Até por isso também facilita, tu trazer tudo para dentro de um único espaço, onde todo mundo vai atuar de maneira conjunta. Então, por exemplo, a transportadora vai prestar uma informação, vai ser dentro lá do mesmo sistema que o despachante vai registrar a declaração única de importação, e a tendência, com isso, a gente já consegue ver um pouco na prática, é ter uma facilidade e, por consequência, uma celeridade maior, uma agilidade maior no processo de desembaraço em si, que é efetivamente o objetivo ali da Declaração Única de Importação. Então, sem dúvida, a Receita ela vem trazendo isso de maneira muito forte, para que
o Brasil consiga ganhar essa competitividade no cenário internacional, que é o tempo de liberação, né? Volta e meia a gente observa, a Receita lança o que eles chamam de Time Release Study, que é justamente para ter esse comparativo, esse parâmetro objetivo, né, de tempo que demora entre a chegada da mercadoria até que ela seja retirada pelo importador, né? Ou seja, o tempo que ela fica ali, digamos, em trâmite de liberação aduaneira. Então, o grande objetivo, acho que talvez o principal, é realmente ter essa celeridade, né? E o tempo que a mercadoria fica parada, fica retida em função desses trâmites, geram custos também na operação, né? Então, o importador, ele também sente diretamente esses custos. Então, toda essa agilidade também traz esse grande benefício que vai ser sentido pelos importadores, que é a celeridade no processo e, naturalmente, uma redução de custos, um ganho operacional bastante relevante, né? Não, com certeza. Os custos sempre vão estar atrelados no processo de importação, seja a armazenagem por ficar um dia a mais lá, a carga parada, e custos que até é difícil um pouco mensurar porque é uma reação em cadeia, né? Então, o tempo que eu demorei para ter a carga é o tempo que eu perdi para conseguir entregar para o meu cliente, que por consequência ele não vai conseguir talvez produzir determinada mercadoria, que ele talvez vai perder um pedido. Então, né, isso vai muito além do que propriamente só o custo de armazenagem de um dia a mais da carga parada. Então, a Receita, ela trazendo, né, a do INPE ali como mais uma etapa da implementação do portal único, de certa forma ela visa também ajudar os importadores a reduzir os seus custos operacionais, pelo menos nessa etapa do processo que é a parte da liberação aduaneira, né? Ótimo, e o quanto é importante a gente frisar sempre isso, né? E a gente começa, e todo este processo de reorganização do fluxo das operações de comércio exterior, a gente sempre começa, né, Bruno, pelas exportações, e depois a gente vai para a importação. Então, por isso que primeiro foi implementada a DUE, a Declaração Única de Exportação, e depois a do INPE, porque a importação ela é muito mais... tem muitas etapas adicionais, os intervenientes que precisam estar correlacionados também. E muito atrelado à do INPE está o famoso catálogo de produtos, onde as empresas precisam ter o catálogo dos seus produtos, o registro dos seus produtos ali, né? Todo produto novo tem que ir para o registro. Como que tu traz um pouco para nós, Bruno, por favor, o que é, o porquê da necessidade, né, do catálogo de produtos e também como as empresas podem se preparar melhor, as que ainda não estão preparadas para isso? Sim, acho que o catálogo de produtos talvez a principal mudança nesse novo formato do processo de importação, que nada mais é do que tu cadastrar, digamos, o teu banco de dados, as informações, as características dos teus itens, dos seus produtos, das suas mercadorias, dentro do sistema da Receita, dentro do portal único, né? Então, de certa forma, acho que talvez trazendo um pouco mais para a parte prática, né? Que é o que a gente experiencia ali no dia a dia. No processo, vamos chamar de antigo, né? Ele ainda está vigente, mas é no momento de transição. Logo mais vai deixar de existir, já foi desligado para vários tipos de operações. Ele ainda está ativo para algumas operações específicas, mas grande parte já é obrigatório seguir por do INPE. Então, antigamente, nesse processo, via DI, tu tinha campos livres. Então, eu vou formular uma declaração de importação. Eu entro lá e eu lanço os meus itens. Eu coloco lá a descrição dele, eu boto NCM, eu boto o peso, eu boto o fabricante, eu boto o valor. Eu imputo todas as informações. Eu lanço todas as informações a cada declaração de importação que eu for registrar. Então, se eu tenho, por exemplo, eu sou um importador que eu sempre importo os mesmos 10 itens. Eu tenho lá, sei lá, 2, 3 processos de importação por mês, é sempre a mesma coisa. A cada nova declaração de importação, eu vou ter que lançar todas as informações daqueles itens novamente. E o catálogo de produtos, ele justamente vem para eu conseguir cadastrar o meu item dentro do portal único do sistema da Receita, e a cada importação que eu for fazer, se é o mesmo item que eu estou trazendo de maneira recorrente, ele já está lá cadastrado, não preciso cadastrar de novo. Eu só boto lá o código dele, vinculo na do INPE que eu vou registrar,
e tá resolvido. Então isso também, né, trazendo um pouco, a gente conversou no início, eu ganho tempo, né? Eu ganho facilidade, que eu já tenho o item cadastrado, eu não preciso lançar as informações de novo. Então evita também lançar errado. Eventualmente ali eu vou fazer um copia e cola, posso copiar e colar errado, posso alterar alguma informação que talvez possa prejudicar num canal de conferência. Então, o catálogo de produtos nada mais é do que eu pegar todo o meu cadastro de mercadorias, cadastro de itens e jogar ele para dentro do portal único da Receita e lá que eu vou ter, digamos, esse cadastro de todas as mercadorias que eu vou realizar a importação. Então, para eu poder registrar uma do INPE, eu tenho que ter primeiro a minha mercadoria cadastrada no catálogo de produtos. E quando a gente está falando aí de talvez importadores que tenham uma gama muito grande de itens, né? Os códigos, SKUs, sei lá, tem clientes ali que a gente atende, tem 5 mil, 6 mil, 10 mil, 15 mil. Fazer isso da noite para o dia não é tão simples, né? Então, por isso que já vem há bastante tempo, né, se comentando, falando sobre esse assunto, para não deixar para a última hora, porque a partir do momento que virar a chave eu não consigo mais fazer através de DI, eu vou ter que correr atrás para cadastrar todos os meus itens, pelo menos aqueles que eu vou estar importando no momento, para eu poder registrar uma do INPE. Se eu não tiver o catálogo lançado, eu não consigo registrar do INPE, né? E daí é importante a gente observar, né, os importadores também observarem que até meados do ano passado a gente falava de ter o registro, né, via do INPE. E agora ele já está acontecendo, como tu bem trouxe, né? Então já está nesse processo migratório e o tempo de ajuste está ficando cada vez menor. Então as empresas também precisam acelerar esse processo interno, porque em algum momento essa chave vai mudar e não tem mais tempo de preparo. Então nós estamos ainda num tempo de preparo, mas ele já está curto, né, Bruno? Na verdade, quem vai começar agora, quem não deu atenção para isso, tá extremamente atrasado, né? Vai ter que correr muito atrás do prejuízo. Porque a Receita implementou o que ela chama de desligamento faseado, né? Então, ela começou a desligar o sistema antigo, ou seja, migrar para do INPE de forma obrigatória, né? Por fases, né? E aí fazendo ali uma separação por alguns critérios de tipo de operação. Então, determinadas operações com tratamento administrativo ou não, para determinados tipos de importadores, determinados enquadramentos, ela já foi desligando, já desde o ano passado, né? Então, que nem eu comentei, tem algumas operações já, até um número considerável, tu só consegue registrar, tu só consegue liberar a tua mercadoria se for através do INPE. Então, quem deixou para a última hora, quem eventualmente vai estar olhando para isso agora, está extremamente atrasado. Então, tem que correr atrás e dar uma atenção para isso, porque eventualmente pode chegar uma importação e travar porque tu ainda não olhou para essa questão, né? E daí a importação chegando trava, porque ainda não olhamos para esse ponto, isso evidencia uma falta de planejamento, porque a informação nós temos há muito tempo, a gente vem falando, essas fases estão acontecendo e a empresa, o importador, junto com os seus parceiros, precisa trabalhar com muita atenção e de forma bastante rápida e imediata nisso. E eu gosto de dizer, Bruno, eu sempre trago uma provocação, que quem importa e quem exporta, né, quem faz o comércio exterior da empresa, não é o setor de exportação ou o setor de importação, neste caso, é a empresa como um todo, né? Então, aqui quando você traz sobre o catálogo de produtos a necessidade do registro, das informações técnicas também sobre o produto, isso evidencia o quanto a empresa ela precisa estar trabalhando de uma forma coesa junto. Então, assim, pessoal, é muito importante. A área de importação, ela vai precisar do setor de engenharia para poder fazer corretamente, né, o catálogo de produtos. E como vocês têm visto isso na prática, Bruno, assim, este momento do INPE, catálogo de produtos, tem fomentado dentro da empresa esse trabalho mais colaborativo? Ou vocês estão vendo que está ficando uma carga muito mais voltada somente à área de importação? Qual é o que vocês estão sentindo?
na experiência? Tem todos os cenários, né? Algumas empresas realmente observaram, né, a partir da implementação da Duimp, que precisaram aprimorar, digamos, essa comunicação interna e talvez perceberam que a parte de importação é estratégica para a empresa, né? Eles têm uma dependência grande da importação e anteriormente, talvez, por não ter essa obrigação de prestar as informações no catálogo de produto de forma mais aprofundada, né? Porque, que nem eu comentei, na DI era um campo livre. Se eu quisesse só escrever parafuso, ele aceitava, registrava e, né? Dando canal verde, o pessoal entende que, se deu canal verde é porque tá certo. Não, se deu canal verde é porque ninguém olhou. Não foi selecionado para a conferência. Não quer dizer que estava certo. Então, tem muitas empresas que elas, talvez, durante muito tempo, criaram esse comodismo, vamos dizer, porque sempre deu canal verde. Mas elas, eventualmente, sempre estavam fazendo errado. E agora, pelo catálogo de produtos, como tu tem essa obrigação de prestar mais informações, né? Então, entrando um pouco ali, já chego na resposta da pergunta. Mas abrindo um parênteses, o catálogo de produtos, a partir do lançamento da NCM, da mercadoria, ele vai te obrigar a preencher o que a gente chama de atributos, né? Então, para quem acompanha aí, viu que deu uma polêmica grande, que introduziram diversos atributos, depois voltaram atrás, excluíram, então, enfim. Mas o fato é que, a partir da NCM do produto, o próprio catálogo de produtos já vai te trazer informações pré-estabelecidas que tu precisa preencher. Então, se eu não preencher aquilo ali, eu não consigo finalizar o cadastro do meu item. Se eu não finalizar o cadastro do item, eu não consigo registrar minha Duimp. Então, isso obriga, né, a empresa, o importador, enfim, a ir atrás dessas informações, a entender que é um pouco mais complexo do que simplesmente escrever parafuso. Então, tem que informar eventualmente o material, tem que botar a aplicação, o processo de fabricação, se ele tem algum tipo de característica específica. Então, na prática, talvez eles foram observando que, opa, isso aqui é um pouco mais complexo, precisa um pouco mais de atenção, é mais importante do que eu imaginava. E aí que vem essa questão de, bom, a pessoa que está ali no dia a dia fazendo a parte de importação, gerenciando, eventualmente lá se tem um setor de importação, às vezes é o pessoal do compras, cara, vou ter que ir atrás dessas informações, vou ter que falar com a minha área técnica, com a minha engenharia, ou talvez o próprio fornecedor, vou ter que ter um contato mais próximo dele, vou precisar de mais informações, vou precisar de um catálogo, uma ficha técnica. Então isso começou a abrir, digamos, um pouco, talvez, os olhos para as empresas darem mais importância, talvez, para as importações ali que antes elas, não digo negligenciavam, mas talvez não tratavam com a devida importância. E porque, de novo, né, talvez elas vinham no cenário que sempre deu canal verde. Então, normalmente, acompanhando o dia a dia, a gente sabe, né, que só vai chamar atenção na hora que dá um problema. Então, acho que uma das principais dicas, orientações que a gente pode dar, não espera dar um problema. Sai na frente, né? E, se a importação realmente para ti é algo estratégico, tu depende de determinados produtos, matérias-primas para a tua empresa rodar, para tu comercializar, para tu fabricar, cara, é importante tu olhar para isso com mais carinho, né? Então, que nem eu comentei, tem vários contextos, tá? Algumas empresas já tinham essa cultura de organização, de processos, de procedimentos, e isso só, digamos, seguiu já o que elas vinham fazendo. Outras, a partir da implementação, a partir de observar essa necessidade maior de informações, começaram a implementar uma metodologia um pouco mais organizada para, né, a coisa funcionar melhor, digamos assim. Funcionar melhor, fluir melhor. E eu gosto muito quando você trouxe, né, Bruno, estratégico. Então, esse olhar da empresa para a importação, para a sua importação, para poder entender o quanto a importação ela é estratégica, entender ali as obrigações, as responsabilidades, os tempos, fazer análise de custos, tudo que está envolvido e o que a gente precisa analisar para tomar a decisão de seguir, né, com uma importação ou não. E todo este trabalho de adequação, porque é uma grande revisão, é uma limpeza que a gente faz, é uma grande organização. Sim. Então, todo este trabalho também de organizar essas informações
auxilia as empresas no momento que a do INPE, você não tem os campos abertos para fazer um registro de forma, enfim, de forma aleatória, ou de uma forma mais resumida, né? Mais Uma flexível. forma mais, não é tão flexível, né? A gente precisa seguir o que está no catálogo. Isso também traz para a empresa, para o importador e todos, né? O despachante, quem está envolvido no processo, uma tranquilidade ou uma previsibilidade de diminuir muitos erros. E erro é custo, né? Na importação eu costumo dizer, né? Errou, pagou. É matemático isso. Todo erro tem um custo, né? E às vezes custos bem expressivos e que podem inviabilizar completamente toda aquela operação, né? Então, isso também acontece, né, Bruno? Isso também é um ponto importante para a gente olhar essa mudança que nós estamos passando agora para do INPE, para ver esse grande ganho também, né, de diminuir a margem de erros, né? Por essa perspectiva realmente ajuda, né? Porque o próprio sistema, o catálogo já te traz ali basicamente as informações que tu precisa preencher. Então, diminui um pouco aquela margem que antes era, que nem eu comentei, um campo livre, né? Eu boto o que eu quiser. Então, não necessariamente vai estar certo. E acho que esse foi um dos principais benefícios assim que a gente consegue observar do catálogo para a parte do despachante, né? Porque, falando um pouco ali do nosso dia a dia da empresa, diversas empresas nos procuram porque elas realmente não têm um departamento de comércio exterior estruturado. Não tem, eventualmente, um profissional ali que tenha o conhecimento específico. Então, a gente acaba aqui fazendo esse papel de setor de comércio exterior terceirizado da empresa. Então, a gente basicamente cuida de tudo, né? Só não emite a nota fiscal por eles, né? Se bem que tem alguns clientes que a gente até faz. Mas, de qualquer forma, a gente precisa das informações. Eu não conheço do produto. Quem conhece do produto é o meu cliente. E facilita um pouco melhor esse diálogo quando eu já tenho as informações pré-definidas do que eu preciso perguntar para ele, né? Então, eu já tenho ali, eu consigo olhar no catálogo de produtos, eu consigo criar, digamos, uma tabela em Excel. Eu disse, cara, eu preciso que tu preencha essas informações aqui. É isso que eu vou precisar para cadastrar o item. Porque antes, às vezes, a gente não conseguia traduzir de uma forma tão eficaz as informações que a gente precisava. Óbvio, né? A gente sempre trabalhou aquelas perguntinhas meio que padrões lá, o que é, para que serve, do que é feito, né? Para compor uma descrição minimamente com informações ali essenciais para a classificação fiscal do produto, mas facilita também para nós, porque agora eu já tenho mais direcionado as informações que são obrigatórias a serem informadas lá no catálogo. Então facilita também para o cliente saber o que ele precisa fornecer. Porque se a gente não preencher, não completar aqueles campos, não vai para frente. O sistema não deixa eu registrar o cadastro do item, né? Então, acho que esse é um dos benefícios também bem, bem importantes. E, que nem, até trazendo um exemplo prático, né? Esses dias a gente estava fazendo um processo de importação de veículos, a gente tem bastante importações desse segmento. E, cara, já te traz lá. Tu bota a partir da NCM que tu coloca lá, que é veículo XYZ, ele te traz os campos que tu precisa preencher. Ele é gasolina, diesel ou é híbrido? Então, eu já sei o que eu preciso preencher, né? Eu não preciso, daqui a pouco, mas eu preciso informar isso, não preciso, isso aqui é de mais, isso aqui é de menos. Então, no dia a dia, se torna mais objetivo e sendo mais objetivo, se torna mais rápido, mais ágil e facilita a vida de todo mundo, né? E deixa eu aproveitar aqui, pegar um gancho do que tu falou, Bruno, e já fazer um convite aqui também, tá? Mas primeiro esse gancho aqui, que é uma informação, para mim, muito importante. E sempre que eu tô numa empresa, quando eu tô conversando com um empresário e a gente tá olhando o processo de comércio exterior deles, eu trago isso. Porque para fazer uma operação de importação, nós precisamos de muitos intervenientes, né? E o despachante, ele é um dos intervenientes, assim como um interveniente é o importador. Então é importante a gente trazer a clareza de que a gente não passa toda a responsabilidade para o despachante e olhar este parceiro
como um parceiro mesmo, a gente está junto. Mas quando tu traz, eu não tenho, né, a gente não tem a informação específica, porque não está dentro da empresa. Então, trazer isso, assim, né, dar aquela puxadinha de orelha, talvez, aqui, mas que os importadores entendam que o papel dos intervenientes e o papel do despachante aqui é de fazer o processo da forma mais fluida possível, mas que a responsabilidade das informações estarem corretas do produto que está sendo importado, ela é do importador, né, Bruno? Com certeza. Eu gosto, esse assunto é bem interessante porque a gente vive, óbvio, o mercado é muito competitivo, né? A questão, dificilmente tu vai tirar o preço da equação, né? As empresas estão muito focadas em redução de custo e saving aqui e ali, enfim, tem resultados, metas, perfeito, faz parte. Mas o que eu gosto sempre de comentar, eu faço uma analogia muito simples, às vezes, para talvez as empresas entenderem de uma forma diferente qual que é o papel do despachante aduaneiro no processo de importação. Eu faço uma analogia com o advogado, porque é o teu CNPJ que está lá na declaração de importação. E o despachante é contratado, digamos, entre aspas, para defender os teus interesses junto à Receita Federal. Então, não é só lançar, não é só cadastrar, não é só registrar. Tem toda uma questão de legislação aduaneira, de interpretação, de conhecimento da legislação, de prover soluções, entender qual que é o contexto da empresa e, a partir disso, analisar qual é o melhor caminho a ser seguido, levando em consideração custo-benefício, obviamente. Mas, para quem olha, digamos, o despachante é só o cara que registra, é só o cara que lança lá os itens e deu. Pega o mais barato e um abraço. Cara, não é bem assim, entendeu? Porque, trazendo a analogia do advogado, cara, se eu estou tendo um problema na minha pessoa física, é o meu nome que está lá. Eu não vou contratar o advogado mais barato. Eu vou contratar o advogado que eu acredito que tem a maior competência para defender o meu nome, junto ao judiciário, né? Porque é o meu nome que está lá, é o meu CPF. Então, na importação é da mesma forma. É o CNPJ da empresa que está lá. Se eventualmente acontecer algum problema, é o CNPJ da empresa lá manchado na Receita Federal. Então, tem que ter um mínimo de gerenciamento de risco em cima disso para entender que que nem eu comentei, é estratégico, né? Então, não necessariamente o preço é o mais importante. E às vezes as pessoas têm uma visão um pouco distorcida, talvez, do despachante, que é só o cara que registra. Não, o registro faz parte, mas eu vou te falar que o registro é 5% do trabalho. Que hoje em dia a gente tem sistema, ERP, várias situações automatizadas. O registro é a parte operacional, mas tem uma parte muito estratégica de consultoria, de análise de legislação e de interpretação do contexto da operação do cliente para a gente conseguir também entregar essas soluções, né? Então, eu sei que talvez para as empresas que têm operações mais simples ali, mais objetivas, é só um item, uma NCM, sempre a mesma coisa, talvez eu não consiga enxergar isso de forma tão clara. Mas para empresas que nem a gente atende alguns clientes que têm algumas operações extremamente complexas, cara, o preço se torna irrelevante, porque a gente está falando de uma operação de milhões. Então, qualquer 1% de diferença em milhões já faz muita diferença. Exato, exatamente. Sabe o que eu gosto de provocar? Uma reflexão também quando eu tô nas empresas, quando eu tô atendendo o pessoal, eu gosto de dizer assim, bem, pessoal, olhem só. Quem da empresa tem procuração para representar o CNPJ? De todos os funcionários, né, os colaboradores ali. A grande maioria vai dizer, não, eu não posso assinar nada em nome da empresa, eu não tenho procuração para representar a empresa. Pois é, mas o despachante tem. Então, o nível realmente de consciência e de cuidado que a gente precisa ter é muito grande, né? Porque o despachante, ele quando a gente está falando de comércio exterior, das nossas operações de comércio exterior, o despachante, ele é o melhor amigo, o melhor parceiro que a gente pode ter. E aqui, gente, eu trabalho também em comércio exterior, aí eu faço consultoria, eu não tô diminuindo nenhum outro profissional, pelo amor de Deus, porque eu não sou louca, né? Não vou diminuir, bem pelo contrário, porque comércio exterior é estratégico. Mas aqui vem esse ponto, né? Pessoal, lembrem, o despachante ele é estratégico ao ponto de que a gente
passa para ele direitos de nos representar, né? E agora, Bruno, então, quando a gente olha catálogo de produtos, toda essa necessidade que nós temos de ter todas essas informações bastante detalhadas para ter o processo fluido, ter um registro fluido de DWIMP, a gente pode entender que tudo isso não é para aumentar custo, como tu também trouxe já desde o início na tua fala. Mas a gente pode olhar esse momento tão importante, essa mudança que nós estamos tendo dentro do comércio exterior brasileiro, como um momento de maior eficiência? Tu diria isso? Acho que é o início de um novo momento, né? E esse novo momento busca justamente essa eficiência, né? A própria Receita, ela deixa claro, ela fala sobre isso em vários eventos que eu já participei ali, quando eles trazem a questão do portal único, do INPE, né? O objetivo é melhorar a eficiência, porque a Receita entende que ela não precisa participar tão ativamente do processo. O papel da Receita é fazer a fiscalização, mas de uma forma talvez mais inteligente. E para fazer isso, ela precisa também de um sistema mais elaborado, e que culmina na do INPE, né? Então, o papel da Receita é conseguir destinar a fiscalização para aqueles que precisam ser fiscalizados. Acho que também isso é importante trazer, né? Porque a gente eventualmente se pergunta, né? Pô, mas eu faço tudo certinho, eu pago meus impostos, eu tenho ali, eu cuido, e agora eu tô num canal vermelho, né? Eventualmente acontece, né? Porque ninguém passa, digamos, em branco da fiscalização. Mas o objetivo da Receita é tentar, entre aspas, incomodar menos aqueles que ela observa que fazem da maneira correta. Então, a partir do momento que eu tenho um sistema mais elaborado, que é a do INPE, que eu consigo ter esse acompanhamento, a Receita consegue observar que, pô, aquele importador, ele tem ali, né, todo o seu histórico de importações, a gente já fiscalizou ele 1, 2, 3 vezes, sempre estava tudo certinho, não teve nenhuma incorrência. Cara, eu não vou perder mais muito tempo fiscalizando esse cara, porque eu já vi que ele faz da maneira correta. Então, o sistema é uma ferramenta para a Receita conseguir entregar essa eficiência no dia a dia, né? Para que os importadores, que as empresas percebam isso de maneira líquida no dia a dia. Porque, eventualmente, o discurso ele é muito bonito, né? Isso aí, o pessoal, eu sempre escuto, né? Porque a gente assiste ali uma live da Receita, assiste um evento. Na teoria, o discurso é lindo, maravilhoso, mas eu quero ver na prática, porque na prática eu tô com uma carga lá parada em canal vermelho, entendeu? Então, óbvio, isso leva um certo tempo. Mas eu, assim, pelo que eu acompanho, pelo que eu observo, e pelo contexto também do programa OEA, que talvez é assunto para um outro momento, a Receita busca isso de forma bem contundente. E talvez ainda vai levar um certo tempo para que as empresas observem e consigam ter essa visão, digamos, mais alinhada com o que realmente a Receita quer. Mas, sem dúvida, o objetivo é a eficiência, com certeza. Não, e você traz a questão, essa comparação, e o OEA caminha muito junto, né, Bruno? É lado a lado. Também tem, e a gente tem vídeos, pessoal, aqui no canal falando sobre OEA. Nos próximos dias nós vamos ter vídeos novos também falando sobre esse tema, extremamente importante, relevante, estratégico, né? E eu gosto de trazer que é um tema de governança das empresas, muito embora a gente acaba vinculando muito o OEA ao comércio exterior, ele é muito mais amplo do que isso, né? Então é um sistema muito de governança. E caminha, porque isso é a transformação que nós estamos passando como comércio exterior brasileiro, né? Então a do INPE atrelada, caminhando lado a lado, com o OEA também, o programa, né, de operador econômico autorizado. E, Bruno, como que tu tem percebido dentro das empresas? Porque, assim, a gente está conversando e todos os pontos que nós estamos trazendo são referentes à mudança. A mudança está aí, a do INPE está aí, né? O catálogo de produtos está aí, muda muito, logicamente, de negócio para negócio. Aqueles importadores que importam mais itens, então vão ter mais trabalho, são mais produtos para fazer, né? Para ter o catálogo de produtos ali. Então, naturalmente, isso é de acordo com o negócio de cada um. Mas como que tu tens visto, assim, os importadores também? Porque nós estamos trazendo diversos pontos
positivos de redução de custos, de fluidez de operação, mas no dia a dia, assim, vocês que têm muitos clientes, estão ali junto, né? E o despachante sendo esse braço direito dos importadores, qual é a percepção real, assim, que os importadores estão tendo? O que tu tem percebido? Tu diz a percepção deles sobre o novo sistema? Sobre a do INPE. Eu acho que ainda é muito cedo. É. O pessoal não conseguiu ainda notar, talvez, assim, uma mudança drástica. E acho que talvez a opinião, se tu for perguntar agora, seja um pouco negativo, porque tu tem esse estresse, né? Tu tem esse desafio da transição do sistema. E isso a gente já observou em outros cenários, né? De outros contextos ali do comércio exterior. Sempre que houve uma transição de sistema, uma implementação de um sistema novo, vai acontecer alguns problemas. Porque por mais que se pense, né, o sistema lá em todas as suas possibilidades, sempre ficam algumas pontas soltas. E ainda mais agora no contexto que está sendo implementada do INPE, né? Porque eles tiveram que pressionar a implementação, visto a reforma tributária, né? Uhum. Então, pelo fato de entrar em vigor a reforma tributária agora em 2026, o único sistema que consegue conversar com a nova maneira de tributação implementada a partir da reforma é a do INPE. A DI, o sistema antigo, não consegue conversar. Então, como é que eles vão trabalhar com um sistema que não consegue conversar com a nova forma de tributação? Então, eles tiveram que, digamos, apressar, de fato, ali a implementação da do INPE, e isso, eventualmente, vai gerar algum estresse, porque não se previu tal situação, e aí tu vai ter, eventualmente, alguns importadores que vão estar nesse limbo, que, bom, pelo sistema antigo eu não consigo mais fazer. O sistema novo ainda não está hábil a registrar esse tipo de operação. O que eu faço agora? Senta e espera, porque a Receita, o SERPRO, o governo vai ter que resolver, vai ter que ir lá modificar o sistema. Então, acho que no momento que a gente está agora, em fevereiro de 2026, se tu perguntar a opinião, o pessoal não vai ser muito simpático. Porque esses momentos de transição sempre, né, geram lá algumas dores de cabeça. Mas eu acredito que se tu perguntar, talvez, em fevereiro do ano que vem, a opinião seja positiva. Depois que passou a fase de transição, depois que todo mundo entendeu, e a gente já vai ter um certo histórico, a gente vai ter informação, vai ter um dado concreto para conseguir comparar também. Pô, mas no sistema antigo, digamos lá em 2022, 23, 24, eu levava tanto tempo para liberar a minha carga. Gastava tanto. Agora com o sistema novo, pô, ganhei um dia, ganhei 2 dias. Óbvio, isso, empresas que têm um volume maior é mais nítido de perceber. Empresas talvez que não tenham um volume tão grande, não faça nenhuma diferença. Um dia mais, um dia menos, não faz diferença. Mas, de maneira geral, eu acho que é isso, né? Então, que nem eu comentei, a gente teve, para quem é do meio, para quem conhece, a gente teve um caso agora, eu não lembro que ano foi exatamente, tá? Mas o sistema CCT, que é o Controle de Carga e Trânsito, que é uma das etapas também do Portal Único, né? Trazer para dentro do Portal Único sistema específico para os transportadores, companhias aéreas, companhias marítimas, poderem prestar as informações ali dentro que são de competência delas. E aí foi implementado, especialmente a parte do aéreo, né, que virou a chave. A gente tinha um sistema muito antigo, que era o Mantra. Não sei se já ouviu falar do Mantra, que era aqueles sistemas que era só com o teclado. A gente chamava de cara preta, assim, um sistema de 1990 e tanto. E a partir do momento que foi implementado o CCT, começou a dar alguns problemas. E eu lembro direitinho que chegou algumas cargas em Porto Alegre, no aeroporto, e a Receita não conseguia lançar a presença de carga, a recepção da carga, né, para disponibilizar ela para o desembaraço aduaneiro. E a Receita também não sabia o que fazer, e eles correm atrás do governo, para a empresa que presta o desenvolvimento do sistema do governo. E foi, e no fim ficou 3 semanas parado uma carga. Então, pensa aqueles importadores que tinham sua mercadoria lá naquele contexto. Pô, chegou o aéreo, que já é urgente, né? Quem faz aéreo é porque é urgente, frete muito mais caro. E aí a carga chegou e aí deu problema por causa de um sistema novo, né? Pensa, o dono da empresa, que não tá ali no dia a dia, tá, o que aconteceu? A Receita botou um sistema novo e agora tá dando problema e tá 3 semanas parado e a nossa carga não conseguimos retirar e não conseguimos produzir, perdemos o pedido, perdemos o cliente, o cara, né? Não quer.
Se falar em sistema novo para ele, ele vai enlouquecer. Então, esse é um pouco do contexto, né? A gente está entrando num sistema novo. Então, talvez aqueles que tenham já passado por uma experiência ruim anteriormente vão encarar de uma forma negativa. Outros que talvez já estejam um pouco mais habituados, que já se prepararam com antecedência, que aprofundaram um pouco mais o conhecimento para entender realmente como que vai funcionar, qual que é o objetivo desse sistema, talvez já encara de uma forma positiva. Mas, em resumo, acho que ainda é um pouco cedo assim, para a gente ter uma opinião definitiva se melhorou ou não melhorou. Acho que ainda tem que esperar um pouco, criar esse histórico para a gente fazer um julgamento mais eficiente, né? Para fazer um julgamento mais eficiente e a gente fica na expectativa de que vá melhorar em função, né, dos pontos que Eu a gente acredito que já sim. trouxe aqui, né? Por Também tudo que eu acredito vejo, sim. por tudo que a gente entende, a gente vê, já consegue observar alguns processos assim, eu acredito realmente que vai melhorar. Mas tem que esperar para ver. Isso aí, vamos esperar aí os próximos capítulos, mas esperar não sentado, sem fazer nada, né, gente? A gente vai esperando, mas fazendo tudo o que nos compete. Então, enquanto importadores, agilizando quem ainda precisa agilizar essas informações, né? Conversem com os seus parceiros, conversem com o despachante. Vamos deixar todo esse tema de casa prontinho para poder ter esse fluxo mais tranquilo. E Bruno, hoje, se eu for te perguntar assim, não, né, gente, porque eu tô perguntando. Bruno, pela tua experiência e agora com esse processo mais já em andamento também, o que tu poderia trazer além de tudo que nós falamos, que desde o início são várias dicas aqui importantes, mas o que mais tu gostaria de pontuar, assim, de atenção, de sugestão para aplicação por parte dos importadores? Olha, eu acho que estar interessado. Estar interessado em entender, perguntar, questionar. Acho que isso é um ponto bem importante. Porque eu sempre comento ali que eu adoro o cliente que pergunta. Porque isso faz testar o meu conhecimento, né? Faz validar ali realmente que, pô, se eu tenho que responder sempre essa pergunta, porque é algo importante. Então, acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso. É uma dúvida frequente das pessoas. E às vezes tem algumas perguntas que eu não sei a resposta. Então, para mim também se torna um desafio de eu ir atrás e agregar conhecimento. Esses dias eu estava num cliente e ele me fez uma pergunta que realmente eu não sabia a resposta. E aí eu disse, cara, ótima pergunta. Eu adoro quando tem perguntas que eu não sei a resposta, porque daí eu preciso ir atrás, eu preciso estudar, eu preciso buscar informação, buscar conhecimento e isso me ajuda também. Então, acho que se eu posso dar uma dica, talvez uma orientação para as empresas é estar interessado em saber mais sobre importação. Questionar, perguntar para entender como é que funciona, por que disso, por que daquilo. E aí assim tu consegue também controlar melhor, né? Porque tu vai entendendo a dinâmica do processo, tu consegue verificar, pô, mas isso aqui sempre levava 2 dias. Por que agora tá levando 3? Né? Então, mas eles sempre me questionavam tal informação, agora não me pediram. Será que tem alguma coisa de errado? Então, acho que essa, talvez, curiosidade, né, se fosse definir um termo, em entender mais do processo de importação. Porque, para algumas empresas, que a gente comentou, é estratégico. E nada melhor do que o conhecimento para tu conseguir contratar bons fornecedores, tu conseguir julgar ali se ele está fazendo um bom trabalho, se o processo está sendo feito de maneira correta. Porque, de novo, no fim das contas, no fim do dia, é o teu CNPJ que está lá na receita. Então, acho que nem no início, né, te parabenizei pelo podcast, pelo projeto, porque também é uma forma de levar para as empresas um pouco mais de conhecimento. Pô, nós estamos em 2026, né? YouTube, internet, inteligência artificial, ferramentas e formas de buscar o conhecimento, acho que não falta. Talvez falta, né, essa iniciativa que tu teve de trazer o conhecimento de uma forma um pouco mais tangível, né? Mas, enfim, se eu pudesse talvez dar uma orientação para as empresas é ter essa curiosidade, saber o porquê é feito assim. É ótimo, nossa, tu trouxe bem, né? Ter essa curiosidade. E o processo ele é muito vivo, né, Bruno? Então, pessoal, da forma como nós estamos talvez importando hoje, ou algum ajuste. A do INPE já é essa transformação de DI para do INPE, né?
Isso mostra que o processo ele é vivo. E isso também nos mostra que a gente está sempre em transformação. Então, por vezes a gente pode se deparar, poxa, mas sempre venho fazendo, há anos eu importo e é desse jeito, e de repente muda. E às vezes pode mudar, são muitas as variáveis que podem estar mudando. E a gente está falando de daqui a pouco um produto que não tinha uma sobretaxa, um dumping ele pode ter, passar a necessitar uma cota, ter alguma restrição, passar a ter uma licença de importação. Então, por mais que vocês estejam há muito tempo importando os mesmos itens, essa atenção ela é muito importante da gente ter, porque o processo ele é vivo, né? Então a gente dinâmico. precisa estar acompanhando. Não, a própria questão do dólar, né? Existe a oscilação cambial, né? Grande parte das operações são negociadas em dólar, então está sujeito a uma oscilação, para mais ou para menos. Então, isso tem que fazer parte da equação. E levar em conta também, que nem tu comentou, né? Possíveis tratamentos administrativos, defesa comercial. O que antes não tinha licença de importação, agora pede. Então, são situações que mudam e tu tem que estar acompanhando a legislação. Tem que estar acompanhando. E aproveitem esse momento de curiosidade, de perguntar, e perguntem aqui no vídeo também, encaminhem as perguntas de vocês, que vai ser muito bom, tá? A gente poder estar respondendo, tá vendo a curiosidade de vocês e poder estar contribuindo com o negócio de todo mundo. Bruno, como que as pessoas podem te encontrar? Podem através do nosso site, www.maximasul.com.br. Ali tem as informações do nosso trabalho, tudo que a gente oferece dentro do escopo de serviços da empresa, da história, enfim. Tem os canais de contato ali, o WhatsApp direto da empresa, tem o contato ali através do formulário, cai lá no e-mail do nosso pessoal, que eventualmente vai cair para mim também. Então, ou pelo Instagram também, para quem quiser, tiver já ali no celular, @maximasul, bem simples. Então, por ali também consegue mandar uma mensagem que o pessoal lá, o nosso time vai receber e vai dar o direcionamento. Que legal. Pessoal, ninguém tá sozinho, viu? Ninguém tá sozinho para fazer uma operação de comércio exterior. Nós temos muitos intervenientes e a gente precisa contar com todos eles para fazer a nossa operação da melhor forma possível e da forma correta também. Bruno, eu quero te agradecer imensamente, mas antes de eu ir para o agradecimento aqui da participação do Bruno, eu falei antes que eu ia fazer um convite. Então, eu já vou deixar aqui gravado o convite para retornar e a gente poder gerar um novo conteúdo, Bruno, sobre importação de carros, que eu sei que vocês fazem bastante. Eu já fui muito questionada também sobre isso. A gente já em alguns momentos conversou também um pouco sobre essas operações. E eu vejo que pode ser um tema muito interessante para a gente poder compartilhar com as pessoas. Bom, sou suspeito, né? É um tema que eu gosto bastante. É meio que trabalho com hobby, né? Que é um gosto pessoal e também a gente trabalha bastante na empresa cada vez mais. E acho que é um mercado aí que tá crescendo, tá bastante em evidência e acho que tem uma certa carência de informações também. Então acho que é uma boa oportunidade. E se me permite, né, a gente falou em curiosidade, buscar conhecimento, ir atrás de informações, questionar. Acho que uma dica boa de buscar esse conhecimento é através da ACI, da nossa associação comercial aqui da região, que promove ali diversos eventos com a Receita, que traz pessoal da Receita para esclarecer, para dar orientação, para explicar e outros eventos ali também que sempre agregam conhecimentos específicos da parte de comércio exterior, né? Então, para quem eventualmente, mas onde é que eu vou buscar o conhecimento? Como é que eu posso estar interagindo mais? Como é que eu posso estar eventualmente conhecendo pessoas também que têm talvez os mesmos desafios que eu, através da CI? Aqui da nossa comunidade é um pivô importante ali que traz esses eventos específicos do comércio exterior e eventualmente o pessoal às vezes não conhece ou nunca ouviu falar, mas então fica aqui a dica também. Uma dica super importante e um parênteses aqui, né? Bruno e eu participamos do Comitê de Internacionalização da ACI e o nosso pilar do nosso planejamento, né, Bruno, é sempre trazer o máximo de informações relevantes e importantes para a comunidade como um todo, então de diversas formas, né? Então, ter receita, ter cases, enfim, estamos sempre muito abertos
para ouvir também a necessidade de cada empresário, né, de cada profissional e de cada interessado sobre o tema de comércio exterior. Cara, a gente consegue trazer o pessoal da Receita Federal de forma gratuita. Pode ir lá, sem pagar nada, e conversar com quem manda no comércio exterior, que é a Receita Federal. É quem dita as regras. Então, que coisa melhor do que falar diretamente com quem tá lá no dia a dia fazendo as regras do jogo, né? É verdade, é verdade. Bruno, muito obrigada pelo teu tempo, pelas informações compartilhadas aqui, né? Ter a oportunidade de ter acesso a um profissional da área, né? Com tanta riqueza de informações ali do despacho, do detalhamento do dia, da tua experiência, da tua percepção também. Então, eu agradeço muito pelo teu tempo e pela oportunidade de construirmos aqui juntos esse vídeo, esse material falando sobre a do INPE, né, pessoal? A nossa declaração única de importação. Então, muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço, Sheila. Feliz em poder participar. Espero ter contribuído aí de alguma forma e te desejo bastante sucesso aí nesse projeto, que a gente possa voltar ali na frente e estar falando de outros assuntos e, quem sabe, trazer mais novidades aí para o pessoal. Obrigada. Pessoal, agradeço imensamente a participação de todos. Vocês lembrem, encaminhem seus comentários. Nós vamos estar atentos às dúvidas de vocês, aos comentários de vocês, a talvez uma experiência que vocês já tiveram com a do INPE, que querem compartilhar com a gente. Então, este canal está aberto para todos os interessados em comércio exterior. Então, muito obrigada. Mandem seus comentários. Curtem, comentem, compartilhem este material com todas as pessoas que vocês sabem ou que vocês imaginam que esse conteúdo ele pode agregar. E eu desejo excelentes negócios, bons negócios a todos vocês e um abraço do tamanho do mundo.